Bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre a arma espiritual da gratidão, que é fundamental para você acessar níveis de bênçãos de Deus, de liberar do céu sobre a sua vida e que você seja imensamente abençoado. Então, eu queria convidar vocês a abrirem Salmos 100, versículo 4. Vou até abrir aqui na internet. Fala assim: Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. O que significa, então, entrar pelas portas dele com gratidão? A gente precisa compreender que a chave que abre os céus é a gratidão. Dani, mas eu já ouvi isso, sim, mas eu quero que você avalie na sua vida, para que você tenha consciência se de fato isso está sendo realizado na sua vida, mas mais que isso, haja arrependimento das sementes espirituais que vocês ligaram por falta de gratidão. A gente acha às vezes que agradecer, ah, Deus, obrigada. Não, sabe qual é a gratidão que agrada a Deus? Aquela que exalta o nome dele. Aquela que não está necessariamente focada só num ganho pessoal, mas aquela gratidão. Hoje eu fiz uma enquete lá no Story, eu não sei se vocês viram, quanto a sua vida faz a diferença na vida das pessoas. Eu vivi uma experiência esses últimos dias lá em São Paulo, eu estava num treinamento e de Deus me usar assim para falar com pessoas que eu nunca vi na vida e aquelas vidas serem tão impactadas e aquilo me deixou tão grata a Deus por poder ser instrumento dele, sabe? Me deu tipo assim, Deus, obrigado porque eu não merecia. Num nível de Deus me ajudar, me dar uma visão, como o Paulo Vieira ir lá e me mandar ir lá falar para ele, tipo assim, por mim, eu ficaria ali na minha cadeira, mas quando ele manda, não tem como resistir. Entende? E aí, naquele momento, ele precisava saber. Foi um momento lá que ele se quebrantou, que ele se emocionou muito, que disse que às vezes se sentia sozinho na missão. Nunca vi ele falar isso em treinamento algum. Mas foi um momento onde o Espírito Santo quebrantou o coração dele perante todo mundo e mandou já um recado. Nesse momento, por você falar isso, eu estou fazendo isso, e esse recado eu fui incumbida de levar. Então, assim, o que eu quero te mostrar não é porque, ai, olha, a Daniela, não sei o que. Não, 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 não. É para você entender que quando você tem um espírito grato, quando você tem um coração entregue a Deus para fazer a vontade dele, custe o que custar, não importa o que vão pensar. Ele consegue transbordar tanto na sua vida que ele abre portas em lugares que você nunca nem pensou. Ele coloca você perto de pessoas que você nunca imaginou. Às vezes você está tão preocupado no dia a dia com as coisas, com os problemas, com a correria e com os afazeres que você não consegue silenciar a mente para pensar em tudo que ele já fez, em tudo que ele faz e o que ele ainda fará. E eu quero muito hoje que a gente tenha um coração, sabe? Não é de pedir, não é de exortar, é só de agradecer. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu não sei de onde ele te tirou. Eu não sei o que ele fez na sua vida. Eu não sei quantos livramentos ele já te deu nessa vida. Mas o que eu quero te dizer é: não permita que as necessidades da sua vida te roubem um coração grato. Porque o coração grato é a chave para te conectar com o Pai e transbordar a graça dele sobre a tua vida. E eu queria muito, 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 muito mesmo. Eu tô, assim, eu não sei nem explicar com palavras, mas eu hoje estou extremamente grata a Deus, sabe? Tenho os desafios como todo mundo, mas ele basta. O que eu quero dizer para vocês, confie em mim, não em mim, confie na palavra. Ele basta. Ele é mais do que suficiente. Você pode ter necessidades, mas ele basta, sabe? Ele, quando você vive uma vida por ele, basta. É mais do que suficiente. E tudo que é terreno fica pequeno, fica simples, perto de tudo que nós já somos nele. Então, silencie sua mente, silencie sua cabeça, tire os olhos da preocupação. Eu quero que você volte seus olhos para Ele hoje e que você pense quantos livramentos Ele já te deu, quantas oportunidades, quantas amizades, quantos cuidados. Dani, mas meu pai me rejeitou, mas minha mãe. Mas o que Ele já fez pela sua vida? Anote aí. Anote. Pelo que você hoje, se Deus aparecesse na sua frente hoje, pelo que você agradeceria a Ele? Eu quero que conscientemente você escreva aí no seu caderno pelo que você agradeceria a Ele? Pelo que você agradeceria a Deus? Traga isso à consciência. Deixa o Espírito Santo falar contigo.
Deixa ele gerar em você um espírito grato. Pelo que você agradeceria a Deus hoje, se ele aparecesse na sua frente. Depois que você escrever pelo que você é grata, eu quero que você escreva o seguinte: o que você tem feito que demonstra essa gratidão? O quanto a sua vida tem sido instrumento de Deus. Porque entenda, quando você recebe uma grande bênção, ela não pode parar em você. Ela não pode parar em você, porque se parar em você é egoísmo. Então me diga, escreva aí no seu papel, por toda essa gratidão que você tem, o que a sua vida tem expressado em atos, palavras, ações, essa gratidão que você tem. De 0 a 10, o quanto você tira tempo para estar com Deus, só vocês dois sem pedir nada, apenas para sentir a presença. Quantas vezes por dia você consegue agradecer, mesmo na adversidade? Porque a certeza que nós precisamos carregar em nosso espírito é que Ele é mais do que abundante. E bondade é a essência dele. Então, se ele quer o melhor para aqueles que trabalham e amam a ele, eu tenho que ter a confiança de que tudo irá bem. Não importa se as circunstâncias hoje é adversas, se tem alguma situação, a minha confiança precisa estar que tudo vai bem. Porque lá no final vai ser bondade. Não importa o quanto eu estou sofrendo hoje, lá no final vai ser bondade. Então, o quanto você tem vivido a sua vida com a lente na necessidade e o quanto você tem vivido a sua vida com a lente na confiança. O quanto você tem vivido uma vida onde as circunstâncias da vida te roubam a paz e o quanto você tem vivido uma vida onde, ok, tenho situações a resolver, mas eu tenho um pai mais do que abundante e vai tudo bem. Eu não vou me desesperar. Ele vai me ajudar. Aonde está a sua confiança? Está na necessidade ou está no amor? Por que eu estou falando isso? Deus tem me revelado muito sobre escassez, mas muito mesmo. E a profundidade espiritual do quanto isso prende a vida de um cristão. E não tem como uma pessoa escassa ser grata, porque ela sempre está preocupada com a necessidade. A necessidade te rouba um espírito grato a Deus quando você foca nela. Então, por que eu estou te falando isso? Porque se você foca na necessidade, a primeira coisa que vem depois da necessidade é: eu preciso de dinheiro, tá me faltando dinheiro, eu preciso pagar conta, eu preciso fazer aquilo outro. E quando você foca na necessidade, principalmente na necessidade que precisa de dinheiro, o seu Deus passa a ser mamon. Hoje eu estava conversando com uma pessoa. Por que Deus me falou muito para falar isso hoje? Aqui no treinamento eu estava conversando com uma pessoa e ela, não, Dani, porque eu fiquei muito confusa. Deus me deu um dom de costurar. Deus me deu um dom no altar. Eu tenho uma habilidade de costura, de modelar, de fazer roupa e tal. E assim, eu larguei. Aí eu, como? Deus te deu um dom no altar e você largou? Ah, mas é porque eu não estava feliz. Ah, mas é porque a circunstância ele não estava prosperando. Ah, porque e um monte de ah, mais. Eu parei assim. Aí eu perguntei para ela assim: me diz uma coisa. Se Deus te deu um dom, se você me disse que o dom que Deus te deu foi no altar e foi para costurar, e você largou porque não estava prosperando financeiramente, quem é o seu Deus? Quem é o seu Deus? Você largou um dom de Deus por causa de necessidade financeira? Aí ela parou assim: não, mas eu confio em Deus. Aí eu parei, pensei, avaliei, falo ou não falo? E aí eu falei com muito amor, eu falei assim: linda, a Bíblia diz é sim, sim, não, não. Não existe em cima do muro. Ou você adora a Mamon, ou você adora a Deus. Ou você adora a necessidade, ou você adora na confiança, ou você age, você paralisa por medo, ou você anda por fé. Não existe ficar preocupada na necessidade e andar por fé. São incoerentes, são deuses diferentes. O que eu quero te dizer é: toda vez que você prende o seu olhar e permite que Satanás roube a sua esperança, prendendo a sua alma, somente sua emoção na necessidade, ele está fazendo você mudar de paternidade. Temporariamente mudar de paternidade. Porque ou seu pai é o diabo, Mamon, ou seu pai é Deus. Ou seu pai é um pai mentiroso e escasso, vitimista, orgulhoso, ou seu pai é um pai abundante, próspero, dono do ouro e da prata, que cuida de tudo seu. Não tem como você ter os dois. E o que faz você andar na frequência de Deus é a gratidão. Dani,
Como que eu consigo ser grato por coisas que me machucam? A pergunta é: se Deus precisa usar as provações da vida para nos ensinar, a pergunta é: quão grandiosa é a coisa que Deus quer me ensinar nessa provação? Porque você precisa compreender que até quando Deus permite que Satanás toque um filho dele, o propósito é para curar algo em nós, é para nos evoluir, é para nos fazer crescer. Quer ver um exemplo? Tem 2 exemplos que eu vou citar rapidamente, 3. Primeiro, José. José foi para o Egito, não foi porque ele foi um vítima. Oh, coitado do José que foi vendido como escravo pelos irmãos. Isso é uma lente humana, não espiritual. José foi vendido como escravo porque ele era orgulhoso, porque ele era vaidoso, porque ele tinha um coração, ele era mimado pelo pai. Se você ler a Bíblia, você vai ver. José não trabalhava, José ficava na tenda estudando com o pai, enquanto os filhos trabalhavam na roça. José tinha promessas grandiosas e sabendo que os irmãos sofriam com o amor que o pai tinha por ele, José mesmo assim esfregava os sonhos grandiosos na cara dos irmãos. Os irmãos sofriam porque eram rejeitados pelo pai, trabalhavam duro na roça. Ele ia lá e falava assim: eu tive um sonho que eu era o sol e vocês eram, eu era isso e vocês se prostravam para mim, porque o que é isso? Se não orgulho, vaidade, ego. Então, Jesus mandou ele ir para ser escravo para moer o orgulho dele, para que quando ele fosse governante, ele já tivesse a alma dele tratada e pudesse desfrutar daquela grandeza de Deus, curado e gerar vida para o povo de Deus. E não há na Bíblia qualquer versículo que diga que José reclamou, murmurou. Não tem, não tem. Então, o que fez acelerar o processo dele de sucesso com Deus? Confiança, fé em Deus, obediência, amor, temor. Foi isso que fez. E gratidão, principalmente. Vamos pro outro? Jó. Deus é tão incrível. Ontem, olha isso, eu peguei essa chave que eu vou entregar pra vocês, tá fresquinha, hein? Eu fui no aeroporto ontem à noite e o Uber era um cara que prega a palavra de Deus e tinha uma Bíblia dentro do carro. Gente, Deus é muito grandioso. Eu tô caçando essa Bíblia tem 2 anos. Já coloquei ela na lista da Amazon já há bastante tempo, mas ela sempre tá indisponível, que é a Bíblia Cronológica do NVI. Você acredita que eu saí de uma reunião numa empresa em São Paulo, lá em Itaquera, e aí eu peguei e fui pegar o Uber. Quando a gente abriu a porta, tinha 3 Bíblias dessa dentro do carro. Deus, você é muito bom. A Bíblia que eu tô caçando há tanto tempo. Aí o Uber foi me contar que ele prega a palavra de Deus para as pessoas que estão no carro, que ele vende a Bíblia no carro. Eu achei aquilo lindo. E aí a gente conversou muito sobre a Bíblia e tal. E aí, do nada, ele falou assim para mim: você sabe por que Jó passou pelo que ele passou? Por que Deus permitiu que Satanás tocasse Jó? E eu tô lembrando disso agora, porque eu não ia falar isso. E aí ele pega e fala bem assim: eu não, me conte. Eu falei assim: bom, eu tenho uma percepção, mas eu quero saber a sua. E aí ele pegou e contou algo que eu achei extraordinário e eu não tinha me atentado. E eu tô compartilhando com vocês. Ele falou bem assim: Jó, se você for olhar, ele realmente fazia todos os preceitos, cumpria tudo. E aí eu vou falar resumidamente, gente, porque aí eu teria que ler todos os versículos com vocês, tá? Depois vocês leem lá, Jó, a partir do capítulo 3. E aí, ele falou assim: as pessoas falam de Jó só do primeiro e do segundo capítulo e o final, mas não analisam o meio. E aí, o que acontece? Ele fala bem assim: que Jó, realmente, ele cumpria tudo à risca da lei. Só que ele cumpria como uma obrigação. E aí, a prova disso é que quando você vai ver lá na frente, quando 3 amigos dele questionam ele começa a reclamar, a amaldiçoar a vida dele, a falar um monte de coisa, e falar que ele não tinha vida, que ele não iria... Enfim, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, que o ventre da minha mãe tinha que ser um túmulo e tal. E aí, logo depois disso, Deus começa a aparecer para ele e questionar ele: quem é você? Eu que fiz o cavalo e dei força ao cavalo, que eu coloquei mar e eu fiz isso. E Deus começa a mostrar faz 32 perguntas a ele e começa a mostrar a grandiosidade dele. E depois disso tudo, o Jó se arrepende e fala: antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. O que significa isso? Ele vivia uma vida como crente em Deus por obrigação, não por amor.
era um Deus distante, ele cumpria as regras, mas ele só teve uma vida de obediência por amor depois que ele passou por essa provação. Então, quando Deus autoriza que Satanás toque em Jó, é porque no fundo o Satanás estava achando que era para poder testar. Não, Deus já sabia do coração de Jó, já sabia que precisava arrancar aquela obediência por obrigação e não por amor do coração dele. Por isso que no final ele recebe tudo em dobro. E assim, porque ele se tornou apto a receber a grandiosidade de Deus sobre a vida dele. Então, esse é Jó. Agora, se você olhar o outro, Jesus, Dani, Jesus também. Gente, Satanás não sabia que matar Jesus ia fazer ele cumprir o propósito dele. Como assim? Pense só. Se Satanás soubesse, ele não teria instigado que Jesus fosse morto. Porque se Jesus fosse morto, ele saberia que ele ia ser destruído. Ele ia sabotar. Mas ele instigou os fariseus a matar Jesus. A Bíblia fala isso, que ele instigou os fariseus a matar Jesus. Então, o que eu quero te dizer com isso? Até a maior dor que Jesus pudesse passar, que foi a morte de cruz e se tornar maldição por nós, foi para que algo muito bom acontecesse. O que eu quero te dizer com esses três exemplos da Bíblia é: não há dor na sua vida, por maior que ela seja, que não tenha um grande propósito, incrível missão e bênção de Deus sobre a sua vida. E quando você entende isso, você para de se preocupar com os problemas que lhe aparecem e você começa a agradecer pela oportunidade de aprender e crescer. Porque quando um problema aparece, significa que Deus está acelerando o seu processo de crescimento. Logo, você está acelerando a sua promessa chegar. Mas se você não tem essa ótica, quando um problema vem, você se desespera. Você se torna reclamadora, murmuradora, reclamona. E aí você começa a murmurar, reclamar da vida e botar... Isso é tão ingrato. Gente, quem aqui já pensou que... quem passou aqui já pela experiência de estar num problema e encontrar alguém com um problema muito pior? Sabe por que Deus permite isso? Para trabalhar a gratidão. Olha só que interessante. Eu e o Ronaldo meu marido fomos para São Paulo fazer o treinamento, mas no dia que a gente foi, a gente estava com uma quantia de recursos. Não suficiente para a gente fazer tudo o que queria, mas suficiente. No limite. Acontece que quando a gente chegou lá, você não está entendendo. No treinamento, as pessoas davam coisas pra gente. Honra, com um símbolo de honra, como símbolo, um gesto de gratidão. Deus me usou tanto naquele lugar que eu não sei nem quantas pessoas eu falei. Eu só sei que, do nada, chegava uma pessoa e falou assim: eu vou pagar almoço pra vocês. Não, deixa eu honrar a vida de vocês. Vocês são um casal maravilhoso. Deixa eu fazer isso por vocês. Olha isso. Pra você ter ideia, uma pessoa de uma loja que a gente passou, Deus usou a gente pra falar com eles lá. Eles, no outro dia, falou bem assim: olha que louco, eu falei com eles num dia, cheguei numa loja, do nada entrei na loja, eu já entendi que não era do nada, tinha alguma coisa para liberar ali. Eu comecei a falar com a menina e liberar, e ela veio e me falou. E Deus falou assim também: compra. Olha isso. Eu tava com recurso no limite, e Deus falou assim: compra a roupa. Aí eu falei assim: Deus, você tá de brincadeira, né? Eu não tô precisando, não, querido. Tá tudo bem aqui. Compra. Aí eu entendi que não era por mim. Comprei, não sabia de nada da vida da mulher. Aí comprei a roupa, do nada comecei a falar de Deus. E aí o marido começou a se quebrantar, e meu marido foi usado para falar com o marido dela, e eu falando com a mulher, e do nada ela me fala bem assim, que estava grávida. Quando ela disse que estava grávida, eu entendi tudo. É como se Deus falasse assim: eu senti isso no meu espírito, eu preciso, eles não estão precisando de muito dinheiro, mas eu preciso que eles saibam que eu mando recurso para essa criança, que eles não precisam se preocupar com nada. E aí, tipo, uau! Aí que eu me deixei mais ser usada ainda naquele lugar. Aí, depois disso tudo, no dia, a gente tinha convidado eles para fazer o curso com a gente, não deu para eles irem, mas a gente queria almoçar com eles no dia seguinte, né, lá no curso, no treinamento. Eles não deram para ele ir, aí do nada ela me mandou uma mensagem assim: Dani, queremos honrar a vida de vocês. E estou mandando o valor que vocês gastaram aqui como um presente para que vocês possam almoçar muito bem aí. Não estava faltando dinheiro para mim e para meu marido, mas você está entendendo? Quando você está a serviço do reino, você obedece, meu filho, Deus abre um caminho que você não sabe nem, você não está entendendo, sabe? E a gente experimentou tanto da graça e da vontade de Deus nessa viagem. Não estávamos passando necessidade, nada disso, mas, cara, eu falei assim: Deus, como tu é bom, assim,
Nem mesmo sem precisar tanto, entende? Mas por que eu tô falando isso? A obediência, gente, a gratidão move o céu. Se tem algo na sua vida que você está desobedecendo a Deus, peça perdão e corrija a rota. Se tem algo na sua vida que você está constantemente reclamando e murmurando, ai meu Deus, ó céus, ó vida, ó azar, peça perdão, corrija e volta a trabalhar um espírito grato em você. Eu quero até deixar um livro para indicar, além da Bíblia, lógico, mas o livro é Agradeça e Seja Feliz. A gente precisa entender, a gente vai falar muito sobre gratidão, exatamente o mover do céu. Então, eu também quero que agora você já anotou as duas perguntas primeiras, mas eu quero que você anote agora aí. Nas dores que eu estou vivendo, desse jeito, nas dores que eu estou vivendo, nas preocupações que eu tenho, o que Deus quer me ensinar e me tratar? Você vai buscar essa resposta em Deus. Porque se você não aprender o que Deus quer te ensinar nessa aprovação, você não vai sair dessa estação. Isso não é uma maldição, tá? Isso é só o que a Bíblia diz. Você vai crescendo, 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 evoluindo. Uma planta, ela só cresce depois que ela rompe nas etapas. Qualquer coisa na vida. Uma planta não nasce já grande, não. Entende? Ela é plantada e ela vai crescendo, ela tem os processos de rompimento, o processo de crescimento. Assim é a sua vida. Então, nas dores e preocupações que você tem vivido, o que Deus quer te ensinar? O que Ele quer te fazer romper? O que Ele quer tratar em você? Em tudo você pode aprender. Quer ver? Olha só. Falar outra experiência que eu tive esse final de semana. Essa, pra mim, eu acho que foi a chave mais forte que vai servir pra todo mundo aqui. Estava eu no treinamento, eu e meu marido bem na frente, Paulo Vieira bem na nossa cara. E aí, em um determinado momento, ele estava contando uma coisa e eu caí uma ficha muito forte na minha cabeça e eu virei rapidamente pro meu marido e fui falar, falei assim, amor, isso. E eu, nada enérgica, comecei